Meus irmãos, uma boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas nessa noite. Convido os irmãos a ficarem de pé neste momento. Se você ainda não colocou seu telefone no modo céu, excelente momento para fazer isso. Para que agora sejamos somente Deus e nós. E eu quero que os irmãos, convido os irmãos a que fechem os seus olhos, para que nós possamos começar este culto a Deus, orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelo excelente dia de hoje, agradecendo a Deus porque os filhos dele estão aqui na casa dele para louvá-lo e bendizê-lo. Pai querido, santo e eterno Deus, obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado e nos protegido por todos estes dias, por toda a nossa vida. O Senhor tem sido conosco, Pai amado. Obrigado, Deus, por cada família que se faz presente nesta igreja hoje. Obrigado, Deus, pelo alimento que tivemos em nossa mesa. Obrigado pela roupa que vestimos. Obrigado pelo teto que temos sobre nossas cabeças. Obrigado, Pai querido, pela saúde das crianças da nossa igreja. Obrigado pelos jovens da nossa igreja. Obrigado, Deus, porque mais um membro da nossa igreja tomou a primeira dose desta vacina. Sabemos, Pai Santo, que isso é Tua graça e a Tua misericórdia que tem nos alcançado, Pai, para que possamos enfrentar esses dias tão difíceis, sabendo que a nossa esperança, a nossa confiança está em Ti, Senhor. E o Senhor tem provido os meios necessários para que o Teu povo vá passando por esta pandemia. E o Senhor tem nos guardado, e por isso Te somos gratos, Pai. Pedimos também, meu Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Pedimos, Pai querido, que o Senhor perdoe as nossas falhas, as nossas iniquidades, os nossos erros. Pedimos, Pai querido, que o Senhor aumente a nossa fé. Pedimos, Pai querido, que o Senhor nos encoraje. Pedimos, Pai Santo, que haja amor, respeito, fidelidade, comprometimento nos casamentos da nossa igreja. Oh Deus, te pedimos nessa noite, Pai, que o Teu povo continue sendo comprometido com a Tua obra, Pai. E que o Teu Santo Espírito nos ilumine, que o Teu Santo Espírito nos inunde nessa noite, que o Teu Santo Espírito derrame dos Teus dons espirituais sobre a Tua igreja, para que a Tua obra seja glorificada, seja abençoada, Pai amado. O que nós te pedimos nessa noite, Senhor, é que o Senhor nos ajude para que possamos entregar o nosso melhor louvor, o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração, para que tudo isso, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. E como disse o salmista, lá no Salmo 100, lá no versículo 4, ele vai dizer: entrem pelas suas portas com ações de graças e pelos seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. E nesta noite, meus queridos irmãos, bendigam o nome do Senhor. Entreguem o seu melhor louvor a Ele, porque Ele é digno e tem todo o merecimento dos nossos louvores. Graça e paz. Dê o seu melhor louvor hoje à noite. Diga o quanto você é agradecido a Deus por todos os livramentos que Ele lhe deu hoje. Ser teu amigo.
Aleluia. Somente a Ele, meus irmãos, que nós rendemos todos esses louvores, tendo a plena convicção de que estes louvores estão chegando ao trono de Deus como um sacrifício vivo e agradável, assim como tem sido também a sua e a minha vida. Louvemos a Deus, meus irmãos. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrirem o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Minhas provações não são maiores que meu Deus, Nunca serão, meus irmãos. vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrirem o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as a igreja. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver Rompendo em fé, rompendo em fé. minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. glória a Deus. Aleluia! Quando o Senhor Jesus andava por sobre as águas, e Pedro olhando para Jesus e disse: Mestre, permitas que eu vá até você, até o Senhor. E Jesus disse: Vem, Pedro. E enquanto ele manteve os seus olhos em Cristo, ele estava andando por sobre as águas. Acontece que ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as circunstâncias, meus irmãos. E foi quando Pedro começou a afundar. E o que fica de lição para mim e para você nessa noite: olhe para Jesus. Não olhe para os problemas, esqueça das circunstâncias, mas tenha os seus olhos fitos em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia.
o seu melhor louvor. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lado a lado trabalhando no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas me habitem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Glória a Deus. Nosso pedido é que o Espírito Santo inunde o nosso ser. Oh, Pai Santo, derrama dos teus dons espirituais sobre a tua igreja, Senhor. Faz, meu Deus, que nós sejamos cheios, que nós transbordemos, estejamos cheios da plenitude do teu Santo Espírito, Pai. Para que o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhe, se volte para ti, se arrependa dos seus pecados. Esse é o nosso pedido, Pai amado, em nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor, e me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mais o que, meus irmãos? Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos sentar, meus irmãos.
Que belíssimo momento de louvor. Quando nós nos declaramos, quando nós nos derramamos, quando nós damos o nosso melhor louvor ao Senhor. E certamente, meus irmãos, este nosso louvor chegou ao trono de Deus. E que Ele tenha se agradado, meus irmãos. Porque quando nós fazemos isso com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, certamente Deus está recebendo o nosso louvor. Aleluia. Que bom ver a igreja reunida, a igreja do Senhor reunida, as famílias presentes na igreja. É uma bênção, meus irmãos. Em dias tão difíceis, em que pessoas têm ficado um pouco distantes de Deus, mas quando nós contemplamos a igreja do Senhor, os servos do Senhor em sua casa, para louvá-lo, para cultuá-lo, certamente isso é uma bênção. Aleluia. Meus irmãos, essa semana temos ainda mais uma daquelas últimas etapas, daqueles últimos compromissos nossos do mês, que é o pagamento do nosso aluguel, que vai ser feito amanhã. Graças a Deus. Vamos completar o mês, se Deus permitir, com as contas da igreja pagas. Esta câmera que está sendo usada hoje, está sendo inaugurada hoje, é mais uma das bênçãos que Deus tem derramado sobre essa igreja, para que nós possamos, através deste equipamento, abençoar outras pessoas que não podem estar conosco aqui. Algumas, como a nossa irmã Ivonete, que está lá na cidade de Itaboraí, logo ali no Rio de Janeiro, bem pertinho. Bem pertinho, Alisson. E certamente, através deste equipamento, desta gravação, destes irmãos tão comprometidos, destes servos de Deus, que estão se empenhando para que esta transmissão seja feita com sucesso, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Mas tudo isso tem acontecido, meus irmãos, lembrando ainda que temos a manutenção do telhado a ser feita. Mas tudo isso só é realizado por causa do comprometimento dos irmãos. E, meus queridos, nós não temos patrocínios. Quem sustenta essa obra é Deus, através dos seus dízimos e ofertas, quando nós podemos arcar com todas as despesas da igreja. E tudo isso tem acontecido para a honra e glória de Deus. Irmão Alberto, por favor, você pode pegar os envelopes, meu irmão? Pode distribuir os envelopes, irmão, por favor. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer. Tira a mão, tira a mão para pegar. Obrigado. Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Senhor Deus, mais uma vez, obrigado por cada dizimista, por cada ofertante dessa igreja, Senhor. Que o Senhor venha a multiplicar estes recursos, Pai amado, para que esta obra continue sendo canal de bênção para outras pessoas, Senhor. Para aquelas que ainda não conhecem a Tua palavra.
E para aquelas que já conhecem, mas tem aqui na tua casa, Pai querido, um local de refrigério, de refúgio, de consolo, de conforto, de aprendizado da tua palavra, Pai. Por isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Alguns pequenos avisos. Próximo sábado, meus irmãos, não esqueçam, 7 horas da noite, reunião dos Daniéis e das mulheres cristãs aqui na igreja. Então, sintam-se convidadas e convocadas, porque esta vai ser a primeira reunião de 2021. Então, eu espero todos aqui na igreja. Como é no sábado à noite, então eu acredito que todos possam estar aqui na casa de Deus. Vai ser uma reunião abençoada. Domingo pela manhã teremos aula normal do nosso CETEB. Meus irmãos, vocês perceberam que faltam apenas 3 lições para nós concluirmos o nosso curso de CETEB? Nós começamos no comecinho do ano passado, mas devido à pandemia, a momentos em que tivemos que ficar em casa. Mas louvado seja Deus, que estamos às portas de concluirmos o nosso seminário teológico de base, nosso curso de CETEB. E louvado seja Deus. Não falte, meus irmãos. Essas 3 últimas aulas, nós vamos utilizá-las de forma muito esclarecedora. Vamos tirar algumas dúvidas importantíssimas para a sua caminhada cristã. Então não falte, domingo pela manhã e domingo à noite, nosso culto público a Deus normalmente. Teremos Santa Ceia, então não falte, não falte. Peço também aos irmãos que continuem trazendo alimentos para o nosso banco de alimentos. Nós tínhamos aqui algumas roupas e essas roupas foram levadas para algumas famílias que estavam precisando, meus irmãos. A nossa igreja, mais uma vez, conseguiu abençoar famílias que estavam necessitadas. Isso só demonstra, meus irmãos, que vocês têm sido muito generosos. Certamente, o aprendizado, o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo tem sido empregado nessa igreja. E esta igreja tem se apresentado como uma igreja muito generosa. Graças a Deus. Então, continue trazendo alimentos. Continuem convidando pessoas, inclusive, irmãos e irmãs, para a reunião das mulheres e dos homens. Convidem, não tem problema nenhum. Nós teremos aqui um distanciamento para que ninguém fique aglomerado, tudo com segurança, com máscara, com álcool em gel. Então, convidem, porque são reuniões voltadas com assuntos específicos para mulheres e assuntos específicos para os homens. Então, seremos abençoados nesse próximo sábado à noite. Eu acredito que, dito isto, não temos mais avisos. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Todos acharam? Quando você achar, quando você encontrar, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 17 até o verso 20. Nosso irmão Davidson, pode fazer a leitura, por favor, irmão? Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17 a 20.
Obrigado, Pai amado, mais uma vez, por esta rica palavra. E que teu Santo Espírito nos dê o entendimento necessário nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Como os irmãos bem lembram, o apóstolo Paulo abre este segundo capítulo, este momento da sua carta, fazendo uma defesa do seu apostolado. E dentre muitas coisas, Paulo disse para aqueles irmãos em Tessalônica, haja vista que muitas perseguições eles estavam sofrendo naquele momento, inclusive o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo, esses 3 missionários, meus irmãos, que em 3 semanas plantaram essa igreja de Tessalônica. E ele precisa fazer a defesa do seu ministério, do seu apostolado, porque pessoas mal intencionadas estavam difamando a imagem do apóstolo Paulo. Algumas pessoas mal intencionadas estavam dizendo que Paulo não pregava o verdadeiro evangelho. Então fez-se necessário que Paulo defendesse o seu apostolado, o seu ministério. E ele começou dizendo, meus irmãos, que ele não estava preocupado em agradar pessoas. Paulo não estava preocupado em usar de linguagens bajulativas com o objetivo de obter vantagens financeiras. Paulo disse que não estava naquela cidade com o objetivo de ter o reconhecimento dos homens. Paulo disse que não fazia isso, meus irmãos, porque ele tinha a plena certeza de que é Deus que sonda os nossos corações, de que é Deus que prova os nossos corações. Muito pelo contrário, ele disse que pregou o evangelho com coragem e ousadia. Ele disse também que ele pregava com bondade, com carinho, da mesma forma que uma mãe cuida do seu filho, mas também com firmeza, como um pai educa os seus filhos. Paulo disse ainda que ele não se transformou em um fardo para aqueles irmãos. Por isso ele fabricava tendas para que ele obtivesse o seu sustento e não fosse um peso para os irmãos daquela igreja em Tessalônica. Ele disse também, meus irmãos, que vivia uma vida santa, justa e irrepreensível e que Deus era testemunha disso. Finalmente ele disse também que ele exortava aqueles irmãos, que ele encorajava, que ele admoestava aqueles irmãos, para que eles que saíram das trevas para a maravilhosa luz, dessem também um bom testemunho. E neste exato momento, meus irmãos, em que Paulo está concluindo esta fase, este momento da sua carta, ele ainda continua fazendo a defesa do seu apostolado, porque infelizmente nós sabemos que foi necessário que Paulo saísse de Tessalônica, porque muitas eram as perseguições contra ele. Então ele foi para a Bereia. Da Bereia ele continuou sendo perseguido, ele foi para Atenas, de Atenas ele foi para Corinto, de onde ele escreve esta carta. Mas agora pessoas que ficaram lá, estas mesmas pessoas mal intencionadas, elas agora estavam confrontando aqueles crentes de Tessalônica, mais ou menos assim, mas Paulo não ama tanto vocês como ele disse? Então por que Paulo não volta para visitá-los? Mas Paulo disse que vocês eram especiais, que vocês são uma igreja modelo. Por que Paulo não vem visitá-los? Será que Paulo se esqueceu de vocês? Será que de fato vocês não têm a importância que ele disse que vocês tinham para o ministério dele? Estas perguntas
capciosas, maliciosas. Elas estavam colocando, meus irmãos, algumas dúvidas para aqueles cristãos em Tessalônica. Então se fez necessário que Paulo corrigisse esse engano. Por isso, ele escreve esta carta. E quando nós olhamos, meus irmãos, para os dias atuais, e nós lembramos desses dias de pandemia, por exemplo, o ano passado, que nós passamos março, abril e maio, e uma parte de junho com a igreja de portas fechadas. E como foi triste, meus irmãos, saber que nós não podíamos nos reunir, que nós não podíamos nos encontrar presencialmente por conta deste vírus que tem assolado o mundo. E eu espero que em algum momento não tenha passado pela sua cabeça que eu tivesse esquecido de vocês, porque de fato eu não esqueci. O problema, como disse Paulo, é que ele estava distante. Naquele momento de Paulo não era uma pandemia, era uma perseguição. Hoje, nos nossos dias, é uma pandemia que, infelizmente, tem levado alguns servos de Deus que não têm resistido a essa doença, e isso trouxe muita ansiedade, isso trouxe muita angústia para o povo de Deus. Mas eu posso lhes afirmar, meus irmãos, que não houve esquecimento para com vocês, que não houve desleixo para com vocês, que não houve desinteresse por parte de vocês, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Havia sim uma grande vontade de estarmos juntos, mas por uma questão de segurança e para que nós obedecêssemos às leis que foram impostas em nossa cidade, em nosso estado, então nós estávamos reclusos em casa. A grande questão é, às vezes algumas pessoas conhecidas, irmão Alberto, colocam na nossa cabeça que nós fomos abandonados pela liderança da igreja, que muitas vezes o telefone não toca, que muitas vezes não chega uma mensagem, e as pessoas, aqueles que não são cristãos, aqueles que gostam de tumultuar a situação, ficam dizendo, mas cadê a liderança da sua igreja? Cadê lá o seu pastor que não liga? Olha, você não é importante para a igreja, não. Seu telefone não está nem aí, nem mexe, nem vibra, nem nada. Paulo estava desfazendo, meus irmãos, este engano. E ele começa a explicar na carta alguns motivos pelos quais ele não pôde retornar à cidade de Tessalônica para se encontrar com aqueles irmãos. E o primeiro motivo que Paulo descreve encontra-se aí no versículo 17, irmão Alberto, por favor. Paulo estava privado da presença dos irmãos. Agora eu pergunto a vocês, meus irmãos, é ruim ficar longe das pessoas? É ruim, né? É difícil a gente ficar longe das pessoas que a gente ama. É difícil suportar uma situação como essa que nós nunca passamos em nossas vidas. Imaginem vocês que nós aqui na igreja, que temos o hábito de depois do louvor, ou pelo menos este hábito está adormecido por enquanto, que nós tínhamos o costume de depois do louvor nos abraçarmos, nos cumprimentarmos, e as irmãs se abraçavam, os homens apertavam as mãos uns dos outros. E de repente, por conta da pandemia, tudo isso ficou impedido, tudo isso ficou paralisado, meus irmãos. E como é difícil a gente se acostumar com uma situação dessas. Nós que somos calorosos, nós que temos o costume
de demonstrar também a nossa afetividade, o nosso carinho através do toque. Eu lembro que em março do ano passado, os irmãos sabem que eu sou transplantado, e uma das médicas que me acompanha no transplante, ela disse, olha, não abrace a sua esposa. Eu disse, como é? É que eu vou dormir com a minha esposa e não vou dar um abraço nela? Aí tá difícil. Mas porque nós temos esse hábito, nós ocidentais temos esse costume. Mas aí veio a pandemia. E nós ficamos privados desse contato físico, deste contato pessoal. E isso tem sido uma situação complicadíssima para que nós nos acostumemos. E quanto mais foi passando o tempo, meus irmãos, e mais nós percebemos que essa pandemia ia perdurar por mais um pouco, por mais um pouco, por mais um pouco, e de repente fecha a igreja. E nem mesmo o olhar, nem mesmo um gesto de carinho à distância, isso foi possível. E isso trouxe tanta tristeza, meus irmãos. Não apenas para o seu coração, mas para o meu também, para o coração de Elisângela, certamente para o coração de Dindo, de Alisson, que sempre estão aqui conosco. É tão difícil. E certamente isso também aconteceu com seus familiares, eu tenho certeza disso. Por exemplo, eu tenho a minha avó com 94 anos e faz mais de um ano que eu não tenho esse contato físico com a minha avó. Faz falta, meus irmãos, faz falta demais. Doido para dar um abraço na minha avó, doido para dar um cheiro no pescoço dela, mas não posso. E nós nos seguramos por uma questão de segurança e de obediência. Mas o que Paulo está dizendo é que ele estava privado deste contato com os irmãos. E ele disse, olha, mas eu esperava que essa privação do contato fosse por pouco tempo. Assim como nós também pensávamos. Nós pensávamos que essa pandemia fosse durar mais ou menos uns 2 meses, não é, Roberto? E a gente achava que passaria março, chegaria na metade para o final de abril do ano passado e tudo voltaria a ser como era antes. Lê do engano. Ainda estamos passando por privações de contatos físicos. E Paulo e seus companheiros de missão, Paulo, Silas e Timóteo, estavam passando por este mesmo problema. E era necessário que eles explicassem isso àquela igreja em Tessalônica. Ele disse, eu achava que era por pouco tempo, mas não foi. Assim como também não tem sido conosco, em que nós não podemos mais fazer aqueles cafés da manhã que nós tanto gostamos, que nós não podemos preparar um almoço na igreja como nós gostamos. Final do ano passado, a ceia de Natal que nós não pudemos fazer, porque não podíamos ter este contato físico. Achávamos que era por pouco tempo, assim como Paulo achava, meus irmãos. Mas isso tem durado. A grande questão, meus irmãos, é que apesar da distância, é que apesar de não podermos ter aquele contato que nós tanto gostamos, o que nós não podemos perder é essa afetividade, é esse sentimento de amor e de carinho que nós temos uns para com os outros. Porque a distância não pode apagar o amor que nós sentimos uns pelos outros. O que nós não podemos permitir é que se de repente um irmão mora em um bairro, outro irmão mora no outro, e essa distância física ou essa distância geográfica faça que o meu e o seu sentimento de amor e de carinho e de cuidado simplesmente se apague, simplesmente se acabem. Quem aqui não tem um amigo ou um parente que mora num lugar distante
mas nem por isso o amor diminuiu. Nossa irmã Lusa tem a sua irmã lá no Rio, a nossa querida irmã Ivonete. Mas eu tenho certeza que mesmo à distância, elas continuam demonstrando o mesmo amor que tem uma para com a outra. E eu sei que isso acontece, meus irmãos, com cada um de nós aqui. Nós temos pessoas muito preciosas para nós que moram distante, ou que nós não temos tanto contato. A grande questão é, o nosso amor não depende única e exclusivamente da presença física ou do contato físico. Nós precisamos manter o nosso cuidado, o nosso amor, o nosso sentimento, ainda que estejamos distantes. E Paulo complementa dizendo que apesar de privados da presença física, mas eles não estavam privados deste mesmo sentimento no coração. Porque é no coração, irmã Dorinha, que nós guardamos estes sentimentos santos, mas sentimentos puros, sentimentos verdadeiros, este sentimento de amor, de afeto, de cuidado, de carinho, do bem-querer. Estes sentimentos ficam guardados no nosso coração, Mari, e mesmo que os pais morem em outra cidade, mas o nosso coração não se separa deles. Mesmo que esteja em outro país, Francisco, mas o nosso coração continua aquecido, o nosso coração continua quente, no sentido de que nós amamos os nossos parentes, mesmo que eles estejam em outro país. Porque o sentimento que nós nutrimos em nossos corações são sentimentos verdadeiros, são sentimentos puros. E não há distância que separe um amor verdadeiro. Não apenas o amor matrimonial, mas um amor fraterno. Não há distância que separe. E Paulo complementa este versículo dizendo que mesmo estando privado da presença dos irmãos, mas ainda assim ligados pelo coração, mas ele estava se esforçando muito para que pudesse reencontrar os seus irmãos. Acontece, meus queridos, que apesar de todo o esforço de Paulo, a situação estava complicada. Nós não sabemos ao certo o motivo pelo qual ele ainda não tinha conseguido chegar perto dos irmãos. Mas o que nós sabemos e o que ele próprio disse é que ele estava se esforçando muito, Lena, para que encontrasse aqueles irmãos de Tessalônica. O problema é que naquela época não tinha transmissão de culto pela internet, pelo canal da igreja. O problema é que naquela época não existia WhatsApp, não existia Instagram, não existia Facebook, não existia YouTube, não existia telefone. O que mais, gente, que não existia? Formas de comunicação, ajuda aí. Televisão, rádio, o que mais? A própria internet, o que mais? Um avião para levar a correspondência, o que mais? E-mail, nem inteiro, nem de banda, nem de lado, nem de nada. Não tinha um carro para levar essa correspondência, a não ser um carro de burro, né? Uma carroça. Ele não tinha uma bicicleta, não tinha uma moto, não tinha trem. O único meio de comunicação possível naquela época era a escrita de cartas. Acontece que parece que o problema com correspondência já vinha desde o tempo de Paulo. Porque parece que tem correspondência que não chega nunca. Nossos correios que o digam. Porque tem correspondência do mês de janeiro que está chegando agora. É uma coisa impressionante. Mas se hoje está complicado, imagina no tempo de Paulo. Porque tinha correspondências que nem chegavam, meus irmãos. E quando chegavam, demorava-se muito tempo. Talvez um outro tanto para que esta carta
retornasse com a resposta. E este meio de comunicação ficava muito difícil. Mas era o único possível na época. Imagina, viajar de camelo ou viajar de jumento e de repente o jumento empaca, Alberto. E faz o que com o jumento quando ele empaca? Fazer isso com o bichinho, rapaz. Cuidado com o Ibama, rapaz. Se o Ibama descobre uma coisa dessa, ele leva o jumentinho embora. A comunicação era difícil, mas era a única possível. E Paulo diz, meus irmãos, eu estava me esforçando, eu estava tentando muito. A vontade, o desejo de estar próximo dos irmãos era gigantesca. Agora eu pergunto a vocês, se hoje nós temos todas essas facilidades, se hoje nós temos todos estes recursos, por que nós não utilizamos, irmãos? Eu lembro que o ano passado eu insisti muito com os irmãos para que nós não deixássemos de conversar uns com os outros, que a gente não deixasse de fazer uma videochamada, de que a gente não deixasse de fazer uma ligação. Aí eu pergunto mais uma vez, alguém aqui deixou de receber uma ligação minha? Agora, teve alguém aqui que não ligou para mim? Eu sei que tem, precisa responder não, mas eu sei que tem. Agora, todo mundo mandou mensagem para os irmãos? Talvez o que tenha faltado, meus irmãos, tenha sido essa empatia. O que tenha faltado foi esse esforço que Paulo está descrevendo aqui. Talvez o que faltou foi um pouco mais de empenho, foi um pouco mais de carinho, foi um pouco mais de cuidado, foi um pouco mais de sentimento guardado no coração. Às vezes, Patrícia, aquela ligação que a gente espera, aliás, que a gente nem espera, mas que chega naquele momento exato. Muitas vezes, meus irmãos, é uma chamada de vídeo de uma filha que mora no Rio de Janeiro, ou da mãe que mora em outra cidade. Outras vezes é o pai que está hospitalizado. E aí chega aquela ligação, Alisson, para que a gente possa falar com o pai que está internado. Então, meus irmãos, os meios de comunicação nós temos aí à disposição. Usemos esses recursos. Se possível, ainda amanhã, faça uma ligação, sabe para quem? Para nossa irmã Adelaide, que graças a Deus tirou o gesso do pé. E eu espero que nesses próximos dias ela possa estar de volta na igreja. Ou talvez você possa fazer uma ligação para a irmã Aparecida que sofreu uma queda e machucou a coluna. Se você não puder fazer uma visita, mas pelo menos uma ligação, para que você possa alegrar o coração da nossa irmã, para que ela perceba que ela é amada, mesmo que esteja à distância. Isso é cuidado, meus irmãos. Às vezes nós deixamos essa gravação pronta no canal do YouTube, para quando a nossa irmã Rejane, que está trabalhando hoje, ou a nossa irmã Josefa, a nossa irmã Aparecida, que está em casa agora, possa assistir depois a gravação deste culto. Isso é um cuidado que nós temos com os nossos irmãos. O cuidado que nós temos com os membros dessa igreja. Para que ninguém fique desassistido da palavra. E para que ninguém se sinta, irmã Dorinha, sozinho, desamparado. Nós somos uma família de fé, meus irmãos, estamos juntos em todos os momentos. Momentos alegres, irmã Luza, e momentos tristes também. Momentos aqueles que a filha viaja para passear lá no Museu Imperial e ainda posta foto, Stephanie. Aí a irmã abençoada vai passear no Rio de Janeiro, aí posta foto do Museu Imperial, aí posta foto na praia, e posta foto em todo ponto turístico do Rio e a gente fica babando em casa. Irmã, tem nada não. Um dia a gente viaja junto, ou a gente vai e manda foto para vocês. É assim mesmo. Ou então o nosso irmão que vai para a fazenda
e come uma galinha do pé seco por dia e fica fazendo inveja para a pessoa. É assim mesmo. É assim mesmo. Mas Paulo nos apresenta agora um segundo motivo pelo qual ele não pôde estar com os irmãos da igreja de Tessalônica. Olha o que diz aí o verso 18, Davidson. Às vezes, o que nos impede de estarmos juntos dos nossos irmãos são as situações, as circunstâncias que nós falamos. Muitas vezes, meus irmãos, o que não permite que nós nos aproximemos é o pecado que nos afasta uns dos outros. Muitas vezes, são doenças como essa, uma pandemia que estamos enfrentando, e isso impede que nós tenhamos esse contato físico. Outras vezes, é uma situação como a da nossa irmã Ivonete, que está em outro estado. E é impossível que nós estejamos juntos, com uma distância tão grande. Mas outras vezes, meus irmãos, o que nos impede de termos este contato físico, esse toque da pele, esse abraço, esse aperto de mãos que nós tanto gostamos, é que muitas vezes isso são obras de Satanás. Ige, meu Jesus. Mas é verdade. Não nos enganemos, meus irmãos, que Satanás ele não mede esforços para que nós não estejamos na casa de Deus. Satanás ele não mede esforços para que famílias fiquem distantes uns dos outros. Satanás ele não faz a menor cerimônia para que o marido fique longe da esposa, para que o pai fique longe do filho, para que irmãos briguem. Satanás ele não mede esforços para que você não dobre os seus joelhos para orar a Deus. Ele não vai medir esforços para que você não leia a Bíblia. Não brinquemos, meus irmãos. Existe uma verdadeira batalha espiritual e nós estamos à mercê desta batalha. O que nós precisamos, meus irmãos, é nos revestirmos de armas espirituais, é de vestirmos a armadura espiritual, para que por meio da palavra, por meio dos meios de graça, nós possamos estar livres, protegidos das investidas do maligno. O próprio Paulo está dizendo isso agora. Olha, eu tentei, eu me esforcei, eu me empenhei para ir vê-los. Mas acontece que não foi só uma vez, não. Foram 2 vezes. Mas não bastasse os problemas que eu enfrentava de perseguições e lutas, ainda me veio Satanás e provocou todas essas dificuldades, essas barreiras, para que eu não pudesse chegar perto de vocês. É isso que Paulo está dizendo aqui. E quantas vezes, meus irmãos, deixa eu fazer uma enquete aqui. Quem já estava pronto para sair para a igreja e de repente chega uma visita em casa? Eu já escutei um sorrisinho aí. Quantas vezes você está lá todo prontinho para ir para a igreja e de repente quando você liga o carro, aí acende uma luzinha no painel e diz que o pneu está vazio. E se você olha para fora do carro, o pneu está murcho. Ou então, quando você sai de casa, todo alegre para ir para a igreja, daqui a pouco escuta só aquele barulhinho. Pô! O pneu passa em cima de um prego. E o pneu começa a esvaziar. Tem mais alguma coisa que aconteceu com vocês para que vocês não chegassem à igreja? Se for puxar pela memória, eu sei que sai. Mas, irmãos, acontece que Satanás ele tem tentado várias investidas para que nós não estejamos na casa de Deus.
Satanás tem tentado de todas as formas que nós briguemos com os nossos familiares, que esposas discutam com seus maridos, que maridos desapontem as suas esposas, que mães briguem com seus filhos, que amigos de longa data, por motivos banais, simplesmente acabem amizades de muitos e muitos e muitos anos, Dindo. Nós não podemos, meus irmãos, brincar com as armadilhas de Satanás. Eu tenho dito aos irmãos, ultimamente, que Satanás tem colocado várias cascas de banana para que os crentes escorreguem, pisem e escorreguem nelas, Lena. E muitas vezes essas cascas de banana são mentiras que Satanás inventa. E às vezes nós acreditamos. E isso faz com que nós nos afastemos de Deus. Isso faz com que nós nos afastemos do nosso próximo, daquela pessoa que nós amamos. E isso é complicado demais, irmãos. É complicado porque isso interfere, Cícera, em toda a nossa vida espiritual. É difícil porque às vezes nós nos desapontamos com as pessoas e muitas vezes a culpa nem é das próprias pessoas. É porque Satanás, com a sua astúcia, ele faz com que nós nos afastemos de Deus. Nos afastemos das pessoas que nós amamos. E nós precisamos guardar o nosso coração para que esse tipo de engano não venha a nos afastar das pessoas que nós amamos. E muito menos para que nos afaste de Deus. Precisamos tomar esse cuidado. Mas aí acontece, irmãos, que depois de apresentar esses dois motivos esses sérios, importantes, dois argumentos muito fortes. Mas agora Paulo, mais uma vez, e completando aqui a sua defesa, a defesa do seu apostolado, ele vai dizer agora que ele não está interessado pura e simplesmente nos recursos dos irmãos. Ele está se preparando, ele está se encarregando neste momento de desmentir aquelas palavras falsas que disseram contra Paulo, de que ele era um impostor, de que ele estava apenas interessado, Francisco, nos recursos da igreja de Tessalônica. E Paulo vai dizer, olha, nunca foi o meu interesse ficar com os recursos de vocês. Aliás, eu não estava nem preocupado em agradar vocês. Mas, na verdade, é que eu tenho um amor profundo por vocês. Olha o que é que Paulo vai dizer aí nos versos 18 e 19. Alberto, por favor. Paulo, ele faz uma pergunta, meus irmãos. E é interessante que ele pergunta e ele mesmo responde. Ao contrário do que aquelas pessoas diziam contra ele, de que ele era um impostor, de que ele era um mentiroso, Paulo agora está dizendo, olha, é muito pelo contrário, é exatamente o oposto, Rosinaldo. Paulo está dizendo, olha, vocês são a minha esperança, vocês são a minha coroa e vocês são a minha alegria. Paulo está demonstrando um profundo amor por aquela igreja. Igreja, meus irmãos, que foi plantada, lembremos, em tão pouco tempo. Em apenas 3 semanas. Mas foi tempo suficiente para que Paulo guardasse um grande amor por aquela igreja. A ponto de dizer, meus irmãos, que aquela igreja de Tessalônica era a coroa do ministério de Paulo. De que aquela igreja era a alegria do coração do apóstolo.
Paulo está dizendo para aqueles irmãos que, apesar de um curtíssimo tempo, aquela igreja alegrava o coração de Paulo, de que não era o dinheiro da igreja, de que não era o prestígio da igreja, mas aquela igreja representava, meus irmãos, a coroação do ministério de Paulo. Paulo pergunta e ele mesmo responde: mas não são vocês a minha coroa? Não são vocês a minha alegria? Eu exulto por causa de vocês. E é interessante que ele vai dizer que tudo isso vai ser completado na segunda vinda de Cristo. E Paulo se utiliza aqui, meus irmãos, de uma palavrinha aqui que na teologia nós chamamos de parousia, que é a vinda física de Cristo. Paulo está dizendo: olha, meus irmãos, quando Cristo voltar, e quando ele vier buscar a sua igreja, e quando vocês, tessalonicenses, forem apresentados a Jesus Cristo, vocês serão o selo do meu ministério, de que vocês serão a coroa do meu ministério, e vocês vão fazer a minha alegria quando Cristo vier chamar a sua igreja. Percebam que Paulo nunca visou o dinheiro daqueles homens. Paulo nunca procurou ser reconhecido pela igreja de Tessalônica. Paulo nunca procurou, ganhar tapinhas nas costas daquela igreja. Paulo, muito pelo contrário, foi com grande coragem e grande ousadia que ele pregou para aquelas pessoas. Ele demonstrou a sua bondade e a sua firmeza. Ele viveu uma vida santa, uma vida justa e uma vida irrepreensível diante daqueles homens e daquelas mulheres da igreja. E agora, como que o grande fechamento do ministério de Paulo, quando da parousia, da segunda vinda de Cristo, com seu corpo físico mais glorificado, ele vai dizer que ele vai exultar de alegria quando Cristo chamar a sua igreja gloriosa, a sua igreja redimida, a sua igreja restaurada, a igreja que foi comprada pelo sangue do Cordeiro. E nesse dia, Paulo vai dizer que ele vai ter a sua coroação do ministério. Aquela igreja representava a alegria do seu apostolado, porque aquela igreja recebeu o evangelho não como palavra de homens, mas como sendo a palavra verdadeira do próprio Deus. É isso que alegra o ministério, meus irmãos, de homens que Deus tem levantado. Não é uma igreja superlotada, não é uma mega igreja, mas é a certeza de que um dia, quando Cristo vier buscar a sua igreja, estas ovelhas que foram confiadas a Deus, a homens que Ele mesmo levantou, serão chamados. E esta vai ser a coroa do ministério, meus irmãos, destes homens que Deus levantou. Não vai ser status, não vai ser dinheiro, não vai ser fama, nem tampouco prestígio, mas a certeza de que a palavra foi pregada com coragem e ousadia, de forma pura, sem enganos, sem máculas, sem manchas, e que a igreja recebe esta palavra não como sendo a palavra de um homem, mas são palavras vindas do próprio Deus, e que vocês recebem de forma tão aberta, tão espontânea, e que as suas vidas são transformadas pelo poder restaurador do Evangelho. A grande questão que fica nessa noite, meus irmãos, para nós encerrarmos este culto: como é que tem sido a sua vida de comunhão com os irmãos? Será que você tem feito todos os esforços para que mesmo nesses dias em que não estamos podendo nos reunir para aquele café da manhã ou para aquele almoço,
que nós tanto gostamos. Mas ainda assim, Lena, será que o telefone tem tocado na sua casa? Ou melhor, será que você tem ligado para alguém? Às vezes, irmãos, simplesmente para fazer uma oração entre duas pessoas. Nós fizemos isso durante o ano passado e durante este ano nós tivemos a oportunidade de usarmos aplicativos para termos as nossas aulas online. Mas eu pergunto a você, você tem feito esse esforço que Paulo disse que fez? Porque se não fez, olha, amanhã é sexta-feira. Amanhã você ainda tem a oportunidade de ligar para aquela pessoa que faz mais nem barulho. De tanto tempo que você já não fala mais com ela. Ligue para aquela pessoa que você ama, mas que está distante de você. E diga que Deus a ama. Diga que Deus é bom. Diga que ela é importante para você. Diga que você sente falta, sente saudades dela. E se for necessário, peça perdão. Ou melhor, perdoe aquela pessoa que te fez algum mal e há tanto tempo tem machucado o seu coração. Dê o primeiro passo você. Ligue para essa pessoa, ou mande uma mensagem de texto, ou mande uma mensagem de áudio e diga que a pessoa está perdoada em nome de Jesus e que você está aberta para este novo recomeço neste relacionamento que foi rompido, por quaisquer que sejam os motivos. Dê você o primeiro passo. Seja você o exemplo de cristão que não apenas pede perdão, mas que também perdoa. Você tem feito como Paulo, entende que muitas vezes são ações malignas de Satanás que têm impedido que você tenha vindo à casa de Deus. Pois, meus irmãos, eu tenho uma receita caseira para vocês. Quando acontece esse tipo de coisa, sabe, às vezes quando a gente está saindo de casa, Mari, e alguma coisa dá errado, e a gente faz o quê? Também não vou mais. Façamos, meus irmãos, o que eu gosto de dizer. Eu também não vou dar gosto a Satanás. Nem que eu chegue atrasado. Ainda que seja preciso trocar o pneu do carro na hora de sair de casa. Ainda que seja necessário trocar de roupa porque sujou por algum motivo. Cheguem atrasados, mas cheguem. Não permita que Satanás afaste você de Deus, nem da casa de Deus e nem da comunhão com seus irmãos. E finalmente, meus irmãos, para concluirmos essa mensagem e irmos para casa, sejam a alegria do seu pastor. Não porque você vai me cobrir de presentes, não, mas porque você tem recebido a mensagem do Evangelho, não como sendo palavra de homens, mas como sendo palavras do próprio Deus. Transforme a sua vida, se arrependa dos seus pecados, volte-se para Jesus Cristo, ande nos caminhos do Senhor. Porque certamente esse era o desejo de Paulo, e esse é o desejo de todos os líderes, de homens sérios que foram levantados por Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Pai querido e santo, obrigado por mais um culto, Deus. E que nós não saiamos daqui da mesma forma que nós entramos, Senhor. E que esta palavra que foi pregada, que não é palavra de homens, mas é palavra tua, Pai querido. Palavras que saíram da tua boca, do teu coração, da tua mente. E que eu fui apenas um canal, Senhor, para alcançar o teu povo. Que o Senhor transforme as nossas vidas, que traga de volta a alegria, que traga de volta o ânimo, o encorajamento, para que possamos mais uma vez nos reunirmos, Senhor, no próximo sábado à noite, na reunião dos homens, na reunião das mulheres, para mais uma vez aprendermos mais de Ti, Senhor. E que domingo pela manhã e domingo à noite
estejamos aqui na casa de Deus para louvar e bendizer o nome dele. Eu desejo uma boa noite, meus irmãos, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém. Mergulhar